Peladeiros a partir de agora, que está começando. Comigo, Rudy Oliveira, com César Mackenzie, GG Malvadão e também Sérgio Zubelli. Todos aqui prontos para trazer para você as notícias do seu time. Pois é, notícias do seu time aqui na programação. Vamos nessa, né? Aumenta o volume. Tá começando o Peladeiros Futebol. Humor. Oi, na sexta-feira, volta pra torar. Tudo misturado. Peladeiros. Vamos nessa, né? Vamos mostrar as novidades, os destaques dessa segunda-feira. Já vou convocar aqui Sérgio Zubelli para trazer os destaques do Vascão. Diz aí, Zubelli. Meu amigo Rudy Oliveira, meu amigo César Mackenzie e meu amigo GG Sumidão. GG enroladão com o notebook. Destaque do Vasco tem dois, né? Primeiro, a demissão do técnico Maurício Souza. A turma da Mônica tá toda triste agora. Que peninha! Que peninha! Que peninha! Depois de mais uma atuação pavorosa do Vasco contra o Vila Nova, perdeu de 1-0 em Goiânia. O time do Vila Nova é ridículo. Conseguiu perder. E agora, no final da tarde, caiu a liminar que estava segurando o rito da votação para a SAF, a parceria da 777 para a SAF do Vasco. Então, agora, o processo vai voltar ao normal até que os monstros do pântano surjam de novo com mais uma palhaçada. Mas é isso aí, meu amigo Rudy. Muito bem. O GG não conseguiu, né? Tá enroladão lá com o notebook. O pessoal fica entrando naquele site do... Vamos fazer uma vaquinha pro notebook. Vamos fazer uma vaquinha para comprar um notebook. Não é isso, não. Não é isso, não. Ele fica entrando naquele site Xvideos e dá vírus, né? Site pornô, essas coisas todas. Aí complica. Bom, destaque do Fluminense para hoje, né? Fluminense domina o jogo, vence por 2-1 o Red Bull Bragantino, que já é isso aí, não tem jeito, tá? Se alguém quiser me desmentir, aí vai ter que provar que eu tô falando uma mentira. Só joga contra o Flamengo. Mais um que só joga contra o Flamengo. É um leão contra o Flamengo, um gatinho contra o Fluminense. E o dinizismo tá em alta e estão deixando os meninos sonhar. Não tão meninos assim, estão uns velhos lá, mais velho que eu. Mas enfim, o Fluminense jogou e venceu no escurinho, em Volta Redonda. César Mackenzie, os destaques do Mengão. Muito bem, meu caro amigo Rudy Oliveira, Sérgio Zubelli, Getúlio Oliveira e amigos do Sistema Peladeiros de Comunicação. É o seguinte, o Flamengo na estreia de Vidal, ele de virada, né, em cima do Avaí, a estreia do Vidal e a virada em cima do Avaí dão confiança para o jogão de casa cheia nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Muito bem, muito bem. Flamengo pela Copa do Brasil é o patético paranaense, né? Pega, né? Sintético paranaense também, tem isso. É, o sintético. Agora, vamos... GG Malvadão. Conta pra gente os destaques. Boas noites, caros amigos César Mackenzie, Rudy Oliveira e Sérgio Belli. Todos estão conectados pelas redes sociais aí, né? Na rede Information Peladeiros. Seguinte, a primeira notícia que eu tenho aqui é que o Botafogo avança nas negociações para renovar com Matheus Nascimento. Eu espero desfecho em 2 semanas, tá? Botafogo promete subir valores e diminuir prazos de pagamento em A Última Cartada por Orreda. Vai ser uma borreda danada, né? Botafogo promete subir valores. Já foi, tem mais outro? Qual é o outro aqui? Por enquanto é isso, se tiver outra notícia eu trago. E o teleprompter está rodando assim, ó, infinito, o teleprompter. Não, o problema é o seguinte, eu tive um problema com o meu laptop.
Né? O meu laptop é um laptop Xing Ling. Aí agora... Aquele que sua filha trouxe, né? Lá da China. Tem uns 10 anos que ela teve lá na China, então ela trouxe para mim. 10 anos. Vou falar um negócio para você. Quando a pessoa for passear nos Estados Unidos, no Canadá, lá na Noruega, por exemplo, você até pede presente, mas se a pessoa for excursão para o Paraguai, não pede para trazer nada não, que é ferro, tá? Deixa eu te explicar, porque o César fala as coisas e não explica, né? A minha filha, ela fez um intercâmbio e foi para a China, e ela ficou 2 anos do lado bom da China, entendeu? Tem um lado ruim e tem um lado bom. Para que você tenha uma ideia, onde ela ficou, você não podia jogar uma binga de cigarro no chão, que você era multado. Dava ruim. Dava ruim, entendeu? Então ela voltou, graças a Deus, né? Vovô Taon, e ela agora está na Fundação Getúlio Vargas, entendeu? Ou seja, o nome do pai é uma coisa maravilhosa, entendeu? O neto aí, tudo de bem com a vida. Depois eu vou mandar uma fotinha para vocês do neto, tá bom, filho? Valeu. Tá? E falar um pouquinho sobre o jogo do Botafogo. Vocês não acreditaram no Botafogo, vocês três. Vocês três disseram que o Botafogo não ia ganhar. Eu ia falar um negócio aqui, mas é melhor a gente começar o programa. Muito bem. Vamos nessa começar nosso Peladeiros 6h15. Sérgio Zubelli, destaques do Vascão que tá, né? Liberadão. Então, deu uma desembalada, né? Pois é. Meu amigo Rúdio Oliveira. Então, o Vasco jogou nesse sábado contra o Vila Nova em Goiânia e fez mais um jogo pavoroso de tantos outros que tem feito ultimamente. Até que no primeiro tempo demonstrou um domínio territorial, posse de bola, mas também vamos combinar, o time do Vila Nova é horroroso ao cubo. Foi a segunda vitória do Vila Nova no campeonato inteiro, tá? Então, o time é horroroso, é o lanterna horroroso. Então, esse foi o time que o Vasco conseguiu perder, né? E por conta disso, dessa derrota acachapante, né, que fala? Acachapante. E também devido à derrota para o Sampaio Corrêa, a derrota para o Novo Horizontino, que foram jogos que o Vasco jogou muito mal, o Vasco decidiu demitir o técnico Maurício Souza, ou seja, a turma da Mônica está toda triste, a turma da Mônica, né? Então, o Vasco agora está à procura de um técnico e os 3 nomes que são mais falados, pelo menos na imprensa e pelos torcedores... Volta pro fechou. Vamos lá. Não, o Pofechou é candidato é candidato ao senador da galera do Rude aí, lá em Tocantins, Aí, Pofechou tá eleito. Então, Pofechou... Não tem dúvida disso. Então, vamos lá. Os 3 nomes mais falados são Renate, lógico, né? Tá ali no Rio, tá ali em Ipanema, é só... Aí Renate. Ipanema para Amanhã tem treino, Amanhã tem treino. Ele manda zap pro jogador perguntando: quero o treino amanhã mesmo? Renate, lá aquele da maionese lá, Odair Helmans. Verdadeira maionese. É um bom técnico. Para a Série B, é um bom técnico. E correndo por fora, o rei do acesso na Série B, né? Gordiola, está correndo por fora para também... o Gordiola. Esses são os 3 nomes que mais se falam aí na imprensa, mas se tratando de Vasco, vai aparecer um 4º nome aí do nada, um ET vai cair lá em São Januário e vai ser técnico do Vasco. Gordiola é o que subiu com o Botafogo? Não, é o Guto Ferreira. É o Guto Ferreira. Tá.
o Emerson está no Bahia. Então, agora a gente vai jogar na quinta-feira, às 19 horas, em São Januário, contra o CRB. É um jogo de alto risco, né? E o time vai ser dirigido pelo Emílio Faro, que é irmão do Rodrigo Faro. Do Emílio Dança Santiago. É irmão do Emílio Santiago. É o Dança Gatinho. Não, ele não é irmão do Rodrigo Faro, é brincadeira. Né? Então, vai ser dirigido pelo Emílio Faro, que, quando o Zé Ricardo pediu demissão, dirigiu o Vasco em 2 jogos e venceu os 2. Ou seja, tem aí um bom histórico, pelo menos, nesse campeonato. Boa performance. Partidas que ele dirigiu, o Vasco ganhou as 2. Então, é isso aí, CRB e Vasco, quinta-feira, no estádio de São Januário, na Colina Histórica, que, segundo o prefeito Eduardo Paes, vai ser completamente reformulado o entorno para que a 777 possa também reformar o estádio. Então, essa é a parte do campo, né? Fora do campo, o Vasco continua no martírio, né? Porque é um martírio. Tudo que acontece no Vasco é um martírio, político principalmente. Então, o Vasco estava programando a reunião com o Conselho Deliberativo para se apreciar o relatório feito pelos 15 beneméritos com relação à proposta da 777 para adquirir 70% da SAF. E os monstros do pântano vieram com uma liminar que foi pedida para ser feita por um deputado flamenguista, que não deve nem saber o caminho de casa. Eles conseguiram uma liminar e o processo parou por uma semana. Mas, como a peça da liminar era tão ridícula, que a desembargadora hoje estudou, né, fez lá o estudo da apelação do Vasco e, de quebra, deu uma traulitada nas pessoas que fizeram essa ação. Palhaçada. No final das contas, ela falou assim, porra, para de gastar meu tempo para analisar esse negócio, pelo amor de Deus. Entendeu? Ela não viu nenhum vício no processo, muito pelo contrário. Eu queria ver se o Eurico Miranda iria fazer o que está sendo feito. Eu hoje, por alto, assim, assisti uma live que o vice-presidente jurídico do Vasco foi ponto a ponto de novo. Já é a quarta live que ele faz para explicar todos os aspectos. É lógico que tem algumas cláusulas de confidencialidade que não podem ser expostas, mas a grande maioria dos pontos foram esclarecidos, ou seja, voltou ao normal, o Conselho vai ser agora convocado para apreciar e votar a favor ou contra do relatório, e depois desse passo, a AGE, né, a Assembleia Geral Extraordinária, vai ser convocada para que os sócios, finalmente, possam decidir o destino, se vão aceitar a proposta da 777 ou não. Eu gostaria de saber, Sérgio, se é na AGE que a porradaria come lá em São Januário, é isso? Deixa eu só mandar um abraço para Gina Silveira, que deu uma curtida aí no Facebook da Pop, tá ouvindo aí os peladeiros. Pode ir. Boa. Então, César, o voto, né? Toda eleição no Vasco, você sabe como é que é, né? Porrada come. Quero saber onde tem o porradeiro. Os caras jogam urna, Cadeira, voa tudo lá, entendeu? Eu acredito que não vai ter isso mais, porque a galera do Pântano sabe que o Vasco vai virar uma SAF. Já sabem. Já está encaminhado. Já. Tá Vocês sabem qual é a grande preocupação deles? Sabe o que eles querem ver no contrato? Você imagina, César, se 6.300 e poucos sócios que têm direito a voto
recebessem esse contrato da 777, que tem mais de 1.000 páginas, para ler e avaliar se ele vai votar sim ou não. Você, se fosse sócio do Vasco, você iria ler mais de 1.000 páginas? Sim ou não? Contrato com mais de 1.000 páginas, cara, não pode ser nada bom. Você vira a página. Não pode ser nada bom. Não vai ser bom. Não, muito pelo contrário, cara. Eu acho que é o contrário. Eu acho que tanto o Vasco quanto a 777 bem amarradinho, né? se cercaram bem de tudo, né? É isso que eu tô falando. Foi isso que a juíza, a desembargadora, né, nem juíza, falou. Vocês acham que isso vai acontecer? Agora vocês imaginam se, por exemplo, a Claro compra a TIM. Um exemplo. Aí você, César, é cliente da Claro. Aí fala assim, será que a Claro está fazendo um negócio legal? Ô, juíza, eu quero ver o contrato da Claro comprando a TIM. Porque senão eu vou entrar na justiça contra. Já imagina como é que fala? A abrangência que isso ia dar, uma ação dessa, indo na frente? Realmente não dá. Mas, respondendo a tua pergunta, sim, a AGE vai ser marcada provavelmente num sábado. Aí vai depender agora dos calendários do rito, para que possa ser marcada, e aí sim a SAF do Vasco vai ser constituída com a 777 sendo a parceira com 70% e 30% ainda continuando com o Vasco. É isso aí, meu amigo Rudy Oliveira, é o que temos para hoje. Que isso? E o bicho está pegando aqui. Está pegando? Eu tô gostando bastante, tô achando o Eurico muito quieto nesse imbróglio todo que está acontecendo, ele não se manifestou até agora. Vai ficar quietinho por muito tempo. Acho que... Não, até o filho dele, cara, até o filho dele, o Euriquinho, sumiu. Ninguém escuta mais falar do Euriquinho. Nessa hora, eu acho que o problema da turma no Vasco não é o contrato, o problema na turma do Vasco é outro. É isso que eu ia falar. Sabe o que eles querem ver realmente no contrato? Não é 777, é 888, 999. Comissão, quem está ganhando comissão. E quanto que é a comissão? 777 é muito pouco. 888, 999. É certo. Mas é isso aí, rapaziada. A gente até entenderia, né? 771, tudo bem. E viva o Vasco, né? Sobre o seu time. Com certeza. É aqui, no Peladeiro. É a galera que grita lá, casaca. Essa turma não é do Vasco. Turma da Fusarca. César Mackenzie, daquela... Vocês sabem, né? Não. Aquela vocês gostam. Isso era antigamente. Você não pode viver da década de 70 à década de 80. Verdade. Vamos lá, César Mackenzie. Muito bem. Muito bem, meus amigos, segunda-feira, né? Feriadão emendado em Piraí, né? E nada melhor do que você degustar o delicioso chopp da cervejaria Vila Alemão, chopp com tradição alemã. O escritório de distribuição do Sul Fluminense fica na Avenida Amazonas, 210, Vila Amuri, Volta Redonda. O Telezap anota aí, em 99295-6565. 99295-6565. Barris de 30 e 50 litros. Cervejaria Vila Alemã Chopp, com tradição alemã. Se beber, não dirija e nem leia contrato algum com mais de 2 páginas. 2 páginas. Duas é o suficiente. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Para de falar do fogão. Vai lá, GG. Brilha aí, GG. Cheguei. Tá tudo bem? Vocês desculpem porque eu tô rouco, entendeu? Não sei se é porque eu gritei os gols do Botafogo no sábado. Tem que chupar. Parece até um pato pouco. Tô aqui com uma... Professor, só um minutinho, por favor. Só um minutinho, melhor. Vamos lá, então. Não, bom, seguinte, vamos lá, então. Botafogo avança nas negociações para renovar com Matheus Nascimento e espera desfecho em 2 semanas.
Botafogo avançou nas negociações pela renovação do contrato de Matheus Nascimento, que acaba em junho de 2023, informa a reportagem do site GE. Em sua visita ao Brasil, João Textor teve uma nova reunião com a família do jovem de 18 anos. Confiante num desfecho positivo, o Botafogo espera concluir a negociação em 2 semanas. Uma das maiores revelações do clube nos últimos anos, Matheus Nascimento receberia uma valorização salarial para prorrogar o seu vínculo, sem prazo para definição. Já o Textor, entrou em contato com o Fogão Net e afirmou não ter dado prazo para finalizar as negociações. O acionista majoritário da SAF, alvinegra, também acrescentou que ainda não há uma definição sobre a duração do novo contrato de Matheus Nascimento. Tá bom? Pois é, Botafogo promete subir valores e diminuir prazos de pagamento em a última cartada para ter Orreda. Botafogo traçou como prioridade, neste momento, na segunda janela de transferência, em um primeiro volante e um centroavante, informa o Lance. Isso, claro, sem contar com o desfecho das negociações pelo atacante Orreda e do Godoy Cruz. A comissão técnica entende que as duas posições são as mais fundamentais no momento para melhorar a qualidade do elenco no ataque, mesmo com o Hérisson tendo boa temporada, o pensamento é que seria necessário mais um atleta com mais rodagem. O tal do Tiquinho Soares, do Olympiacos, não é isso? É o principal alvo do Botafogo para o comando ofensivo e as negociações com o clube grego estão em andamento. A situação do time na fase preliminar da Liga dos Campeões ainda tem atrapalhado um possível acerto. Em relação ao volante, a comissão alvinegra deseja um jogador com perfil de defender, iniciar jogadas e dar dinâmica no suporte ao setor ofensivo do Botafogo. Já conseguiu ok do Nice, o Danilo Barbosa. Alguém de vocês conhece aí o Danilo Barbosa? Veio jogar? Um jogador de 26 anos? Danilo Barbosa. Bem, sim. Ele é bom jogador? Bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. Pois é. E falar um pouquinho sobre o jogo de sábado, sinceridade, rapaz, eu vou confessar a vocês, eu não estava fazendo muita fé, não. Inclusive, eu estava vendo até uma série no Netflix, O Mentalista, quando eu lembrei, já estava no segundo tempo, Então, aqui eu vou traduzir aqui o que um jornalista falou sobre o jogo aqui. Ele disse o seguinte: Luiz Castro teve coragem e acertou em barrar Canu e o tal do Saravia, não é Saravia, não, Saravia. Botafogo teve sua melhor atuação. Defesa segura, meio-campo equilibrado, ataque eficiente, mas tão importante quanto o Botafogo voltar a jogar bem foi a equipe voltar a vencer no Brasileirão. Na noite de sábado, o time recebeu o Atlético Paranaense e ganhou por 2-0 com gols de Hérisson e Jefinho. O Glorioso aliou a organização, intensidade, concentração para fazer as bases com a vitória e subiu um pouquinho na tabela de classificação. A chegada de reforços como Marçal e Eduardo deu resposta imediata e permite que o torcedor sonhe com dias melhores. O Botafogo chegou para o jogo com um incômodo jejum de 4 partidas sem marcar contra o Cuiabá, contra o América, o Atlético de Minas e Santos. E o time finalizou a todos 64 vezes, média 16 por jogo. Desses 64 chutes, 27 foram em direção ao gol, média de 42% de acerto, superior aos 32 do time do campeonato, o 4º pior aproveitamento em finalizações da competição. Se a equipe conseguiu aumentar a produção ofensiva e forçar o goleiro adversário a trabalhar, agora é fundamental melhorar a finalização para aproveitar as chances criadas contra o Atlético. Foram 16 finalizações, 8 corretas, 2 bolas na rede, depois de 457 minutos de seca. O jogo contra o Furacão foi o primeiro de Eduardo como titular. O meia substituiu o Ruama e jogou adiantado, encostado no centroavante, e essa foi apenas uma das 5 mudanças do time titular. Depois dos erros da última rodada, é claro, saiu Saravia, Canu,
foram para o banco e deram lugar para Daniel Borges e Lucas Mezenga. Lucas Piazon, Edson voltaram ao time, substituindo Vinícius Lopes e Matheus Nascimento. Para encaixar Eduardo na equipe, Lucas Fernandes foi recuado para atuar como o meia interior, o antigo camisa 8. Enfim, eu pude ver os 40 minutos finais do jogo. Achei que quando o Botafogo fez o segundo gol, o Botafogo deu uma, como diz o outro, baixou a linha, né? Assim que a gente fala, baixou a linha ou baixou as calças, né? E depois das substituições, achei que o Botafogo enfraqueceu um pouco. Mas mereceu ganhar. A gente nota que essa grande promessa do Botafogo, esse lateral esquerdo, Jefinho, né? Menino muito bom, deu muito trabalho. Ele não tem medo de ir para cima, tem apenas 18 anos, e ele tem uns dribles sensacionais, e ele vai para cima mesmo. Diferentemente do que eu acho do César também não gosta dele, né? Do Matheus Nascimento, é isso, César? Você acha que o Matheus Nascimento é um perereca, não é isso? Eu não gosto dele, não. Eu não gosto do futebol dele. Foi o maior reforço do Botafogo é vender esse cara. Joga nada, tá gastando sabão, material de limpeza de rouparia, com roupeiro, ele só é titular lá porque a mãe dele reclama, pô. A mãe dele reclama. Sério, há um rumor, né, que o John Textor tinha dado um prazo para ele. Caso ele não aceite, ele vai ser feito uma moeda de troca, né? O Botafogo deverá ter alguns times aí europeus estão querendo ele. Eu também acho que deve levar tanta diferença, né? Eu gosto muito do Edson, que ele é rápido, ele é raçudo, não é um jogador de primeira classe, mas ele não perde, né, filho? Fez um gol lindo, maravilhoso. Eu acho que o lateral esquerdo, Marçal, foi muito bom. Esse Marçal veio para somar. O Luiz Fernandes, né? Lucas Fernandes, não é isso? Também é muito bom. Eu acho que tem que conservar ainda o Daniel Borges, tá, na lateral direito, porque, sinceridade, essa contratação do Saravia, eu também acho que o Botafogo podia mandar ele embora. Ele é uma via de mão única. Ele só vai para frente e não volta e a coisa fica difícil. Temos que ter também um goleiro, porque já sentimos que o nosso Catito Fernandes tem falhado em alguns lances e eu acho que é preciso ter um sombra ali, né, perto dele, para ver se ele acorda, tá? O Lucas Mezenga jogou bem, né? Nós estamos sem o Carly, o Botafogo está aí em negociações para a renovação do Carly, né? Mas eu acho que o Canu deve ficar no banco. Para mim, ficar no banco. É um bom lugar para ele. Então, são essas notícias que eu... Oi, filho, fala. Não se pode também analisar o time do Botafogo nem para mais ou para menos por causa do jogo de ontem ou de sábado. Eu vou te fazer uma pergunta. O Atlético Paranaense estava com o time completo? O time... Não, olha... isso foi uma das tônicas que eu vi de alguns comentaristas dizendo que o time do Atlético não estava com o time completo, mas eu acho que não se deve tirar o mérito, né, do Luiz Castro e dos jogadores do Botafogo que souberam, enfim, entender o que o Luiz Castro quis. Eu não vou dizer que se o Atlético tivesse com o time principal, que seria o mesmo jogo. Mas sabe aquele dia que está tudo certinho? O Botafogo estava jogando bem, deu tudo certo nesse dia. Não pode tirar o mérito, não pode tirar o mérito do time do Botafogo. Concordo. Mas também não pode endeusar ninguém. Não. O Luiz Castro, na coletiva, falou: gente, o Botafogo é um projeto para ficar na primeira divisão. Nós estamos trabalhando para isso, estamos trazendo reforços, contratando pessoas pontuais, mas nada que é para ter Libertadores, nada disso. A primeira prioridade é ficar na primeira divisão. Então, acho que a torcida já começou a compreender isso. Acho que a torcida já comprou essa ideia, entendeu? Isso que eu acho mais importante, é o Botafogo consolidar
de vez, que eu acho que se continuar com essas contratações pontuais e boas, acredito que o Botafogo possa, o ano que vem, sonhar com uma Taça Libertadores, né? Sonhar em passar para quartas e finais da Copa do Brasil. Por enquanto, é deixar o time na primeira divisão. É isso que quando o Sérgio Belli falou, tem que olhar para trás, ver quem está lá atrás. Vamos para frente, entendeu? Eu acho que o Botafogo está no caminho certo. E você vê, o homem chegou de helicóptero. Né? Pois é, como é? Boa parte do segundo tempo, e foi assim que o Fluminense acabou fazendo o seu jogo. Um problema lá, tanto na energia elétrica do Raulino, quanto no gerador que a galera tinha contratado lá para manter tudo em ordem. Tudo deu ruim ontem em questão de energia no Raulino. O jogo até depois da metade do segundo tempo estava tudo apagado, a galera, os repórteres da Globo começando já a falar que estava muito escuro, que o árbitro ia parar o jogo daqui a pouco, coisa e tal, mas a luz chegou, voltou, o VAR foi voltar a funcionar depois dos 35 do segundo tempo, devido a essa queda de energia, e o Fluminense acabou vencendo. Primeiro gol do Fluminense, do John Arias, o Fluminense já tinha tido um gol anulado lá no primeiro tempo, do Cano, e o primeiro gol do Fluminense, ele foi anulado, foi anulado não, o primeiro gol do Fluminense, do John Arias, a posição era, como dizem lá na Globo, ajustada. Enfim, acho que se o VAR tivesse ali, ia traçar a linha, ia dar uma olhadinha direita, e pode ser que o John Arias estivesse impedido. Enfim, Fluminense 2, Bragantino 1, resultado de ontem, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Falta luz, a iluminação cai, a internet cai, o cara some. Daqui a pouquinho tem notícias do Mengão, já. Muito bem. Vamos nessa pra gente finalizar o Peladeiros de hoje. Agora são 6h54. Vamos lá, César Mackenzie, notícias do Mengão. Muito bem, meus caros amigos, boa noite a todos. Vamos falar do Mengão que ontem de manhã, né? Você lembra, a gente conversou? Jogo 11 da manhã, preferiu ser às 6, só assim o Gabigol nem dorme, vai direto pro jogo. Vai direto. O time sonolento no primeiro tempo, não que tenha jogado muito mal, mas pareceu o time sonolento, né? A quantidade de gol perdido, entendeu? Foi enorme. Acordou no segundo tempo, né? No segundo tempo deu uma cor também, depois que botou lá o Arturo Vidal gritando lá com eles, com aquele cabelo amoicano, né? Mas o Flamengo foi um jogo... Primeira coisa, outra coisa que tem que falar. Que gramado horrível. Pô, parecia ping-pong, a bola batia, quicava. Já tá na hora. Alô, galera do Avaí, eu conheço ali o estádio simpático, né? Fica na bela Floripa, ali na ilha. Tá na hora de dar uma arrumada no gramado, né? Não pode mais ter um gramado assim, pelo amor de Deus. E a mesma coisa lá com o Juventude. Lá quando não encharca, neva, né? Faz um frio desgraçado, fica neblina, ninguém enxerga nada. Você tem que marcar jogos ali lá em Caxias do Sul, tem que ver a meteorologia. Mas o nosso querido Arturo Vidal, né? Ele jogou mais ou menos uns 20, 25 minutos, né? Entrou após 30 minutos de jogo. E mesmo fora de ritmo, né? Que foi perceptível, mas ele estava falante, ele estava com intensidade. E uma das roubadas de bola dele, que ele costuma roubar e sem fazer falta, né? Tem essa característica. E numa dessas rodadas de bola originou o gol da virada, né? Por um lado... Queixada. E eu entendi até a questão de colocar em campo o Arturo, porque nós temos aí quarta-feira um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, e aí vai tentar dar um pouquinho de ritmo, né?
Porque, segundo comentários de pessoas que trabalham no Ninho do Urubu, ele é um jogador que já parece que está bem aclimatizado, parece que já está jogando no time, já no clube, já há algum tempo. Então, a questão realmente é o ritmo de jogo, e aí quando pegar um adversário mais difícil, você tem que jogar um jogo inteiro de 90 minutos, aí realmente o ritmo de jogo vai fazer falta. Outra notícia. Destacar que o Pedro também fez 2 gols nesse jogo, né? O segundo gol também, se ele não fizesse também, brincadeira, hein? O Arrascaeta botou na cabeça dele ali. Pois é. O Gabigol ontem entrou cara a cara com o goleiro. Ele e o goleiro, de novo do pé bom, com o corpo ajeitado e tal, e perdeu. É isso aí. E aí, voltando à quarta-feira, né? O Flamengo enfrenta o primeiro jogo da Copa do Brasil no Maracanã. Jogo às 21h30. Ele joga quarta Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Depois enfrenta no sábado, dia 30, às 20h30, pelo Brasileiro, o outro Atlético, que é o Atlético de Goiás. E na terça-feira, dia 2, vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, às 21h30. E aí, pela Copa Libertadores da América. O Corinthians que teve uma vitória importantíssima contra o Galo, né? Lá no Mineirão. Virou o jogo. Um golaço lá, esqueci o nome do jogador que fez ali. Um gol bonito. O Keno fez o gol do Atlético e o Fábio Santos fez os gols do Corinthians, os dois. Isso, Mas o melhor do jogo do Corinthians foi o árbitro, 1,5 m, não deu o pênalti, ainda ficou 2 horas no VAR olhando se era ou se não era. Como a galera tem medo de dar pênalti contra o Atlético lá no Mineirão, hein? Eles invadem, né, sala do VAR lá, e a galera fica com medo, rapaz, de dar pênalti contra o Atlético. Impressionante. Consequência dessas reclamações aí que o Atlético vem fazendo, vai ter uma hora que dá até resultado, porque o árbitro, se não tiver colhão mesmo, tem medo de marcar. Rapaz, o árbitro estava a 1 metro do lance, um pênalti claro, o zagueiro do Atlético calçou, o cara foi no VAR e ainda ficou lá 2 horas revendo o lance, passa de novo pra eu ver se ele não se atirou na perna do cara. Porra, difícil, hein? E aí no segundo tempo, e aquele lance, cara, o campo é difícil, tá ruim pra todo mundo, então o Flamengo, o melhor tem que arrumar jeito de superar. Então é os lançamentos mais esticados, porque se você esperar muito a bola, levar muito a bola quica bastante, você vai dar sempre mal. Então o Flamengo teve parece que o Dorival ele recuou um pouquinho o Everton Ribeiro, né? Trouxe ele um pouquinho, quase que cabeça de área, como homem do meio, segundo homem ali do meio campo, com o Arturo Vidal, e também botou depois o Cebolinha, que tá em ritmo também sonolento, né? Tava sonolento pra caramba. Também 11 horas da manhã. Da manhã, César. 11 da manhã. Eu mal tinha acordado, César. Você imagina o Cebolinha. E o Flamengo deve ter perdido no Para o Ímpar e jogou contra o Sol no primeiro tempo, né? Ainda teve. Jogou contra o Sol no primeiro tempo, que, escanteio. Agora, ali era complicado. Esse negócio que você tá falando do gramado é uma sacanagem da CBF. Permitir isso, que você vê. Ano passado fomos jogar contra o Juventude lá, aquela chuva, o campo alagado, não tem jogo de futebol, os caras permitem acontecer o jogo de futebol. Esse ano que foi o Fluminense também que fez isso? Jogou também, não foi o Fluminense? Isso, foi o Fluminense. Aí o que acontece? Aí você vai lá, contrata um Vidal, você contrata os craques do futebol mundial para vir jogar no Flamengo, né? Aí você tem que levar o cara para jogar num campo de pelada, numa várzea daquela, porque os caras não querem investir no gramado. Ou padroniza, ou o cara não pode jogar no estádio no Brasileiro. Vai jogar no estádio que tem um campo decente, pô. É isso aí. Não, é difícil, né? Horrível. Nivelar por baixo é sacanagem, pô. Nivela por cima, pô. É isso aí. Muito bem. Outra notícia do Mengão é que o Flamengo se tornou aí, fechou aí o primeiro turno, Rude e Getúlio e amigos, com todos os ingressos esgotados em todos os seus jogos fora.
toda vez que o Flamengo jogou fora, teve os seus ingressos completamente esgotados. E outra coisa, o Bolsonaro parece que viabilizou o terreno próximo ali ao gasoduto, com o pedido também, com o apoio do Eduardo Paes, o prefeito do gasômetro. Para talvez um estudo, né? O futuro estádio do Flamengo. E as pessoas vêm elogiando bastante o local porque é próximo do VLT, próximo do trem, próximo da rodoviária, próximo do aeroporto. É realmente próximo de tudo. E estão ainda terminando de, vamos dizer assim, de dar uma garibada na região. Aquela era uma região que tinha aquele viaduto do gasômetro ali, que ficava uma penumbra, tudo escuro, né? Tudo era ruim, o visual ele era ruim. Ele ligou pro presidente da Caixa lá, pediu para viabilizar, né? Ele ligou para... libera aí o negócio aí do viaduto aí, do vai fazer o estádio aí. Com o time lá tem torcida pra caramba, de repente ele via barra aí, pô. Fui vaiado no jogo, faz um aí que eu não vou ser vaiado. Aí agora vai. Agora vai. Vou falar um negócio pra vocês sem brincadeira, né? Eu nunca tive essa bobeira de o Flamengo tem que ter um estádio, porque eu sempre achei que o Maracanã servia ali ao Flamengo e tal. Cara, vai construir o estádio, 2024 a gente está inaugurando o estádio, e vou falar para vocês anotarem aí, 5 anos pro Maracanã acabar, cara, vai virar estacionamento. Por quê? Eu também gostaria que todos os clubes jogassem no Maracanã, pô. O Maracanã é um puta estádio daquele, só que, vocês lembram, foram 2 anos de pandemia, o estádio fechado e o Flamengo e Fluminense bancando a despesa. Flamengo bancando, né? Não, tudo bem. Fluminense não consegue. Fluminense não consegue. Flamengo e Fluminense bancando as despesas. Aí quando tá tudo bem, tudo certinho, o Vasco quer jogar a hora que quiser. Pô, fala sério. O GG, fala sério. O time de uma torcida que fica cantando aí, ó. Nós temos estádio, nós temos estádio. Porra, aí aqui, Farroupilha, vai jogar no estádio de vocês. O estádio que o Vasco tem, qualquer um tem. Laranjeira, Gávea, estádiozinho de 20 mil. O Fluminense não consegue encher Volta Redonda. Tu viu o jogo ontem? Porra. Entendeu? Aí vem querer, nós vamos querer o Maracanã. Pra quê? Pro Flamengo ficar pagando a conta? Agora vai lá, pega o Maracanã com o Vasco lá, que eu quero ver o Vasco ficar dando moleza pro Fluminense lá, igual o Flamengo deu esses 2 anos e pouco. Começou a perder, acabou a moca, ninguém já tá indo, não tá mais lotando estádio. Daqui a pouco eles não querem mais jogar no Maracanã pra não passar vergonha. Fala sério. Eu sei que o João Textor teve uma conversa pé de orelha com o Paes e parece que o Botafogo vai fazer uma reforma ali no Esvazião para deixar. Porque ali aquele espaço olímpico ali tem que ter um estádio só para corrida, rapaz. Pô, aí fica o campo de futebol, aquela área olímpica que volta, a torcida distante do gramado. O Botafogo tem lá um Engenhão como estádio, cara. Tá bom. Descem como satisfeitos. Tem lá o estádio. O problema é o Vasco fica nessa aí de tem estádio, quer ir lá atrapalhar, e o Fluminense quer fazer uma sociedade onde só entra. Só que é molezinha. Entendi. Só que é molezinha, né? Pô, aí é mole. Agora, beleza, vai lá fazer com o Vasco lá, ainda quer ficar atrapalhando. Fico puta isso, que os caras nem reconhecem. Entendeu? Porque na hora lá o Mário Bittencourt adora encher a boca pra falar que o Fluminense é um time falido, cara. O Fluminense é um time acabado. Olha, se o Fluminense você não vai entrar mais no Fluminense pra colher matéria do time, hein? O Fluminense não arrumar uma... O Fluminense não arrumar uma... é vice-líder? O Fluminense... é terceiro lugar. Se não arrumar uma SAF dessa aí... até quando só Jesus sabe também. Mas se o Fluminense não arrumar uma SAF dessa aí pra resolver o pepino deles lá, daqui a pouco acaba essa graça. Porque não tem dinheiro, cara. Não tem dinheiro. O clube não tem dinheiro. Entendeu? O cara tá pagando dívida, o time tá atolado em dívida. Aí pegar o Maracanã é mole. Vou jogar no Maracanã, quando der ferro, o Flamengo vai lá e banca. Isso aí. Assim eu quero, né? Aí é mole. Essa sociedade é mole, né? Hoje era preferível. Era preferível o Flamengo ter uma parceria com o Botafogo, que o Botafogo já tem uma TAF feita, tem como bancar junto com o Flamengo, do que Vasco e Fluminense. Mas vamos, galera, só para passar aqui o bolão dos peladeiros, vamos fechar.
Tudo sobre futebol. Tudo sobre o seu time. Vai lá, César Mackenzie. Então, bolão do Brasileirão. Em primeiro lugar, eu e Rude empatados com 158. Depois vem o Getúlio com 157. E aí o menino Zumba deu uma disparada que ele acertou e fez uns 17 pontos nessa rodada. Tá com 150, ou seja, 8 pontos de diferença é molezinha pra tirar. Tá igual o Brasileirão, hein? Tá boladaço. Lembrando que falta Coritiba e Cuiabá agora 8h30 da noite. O jogo, eu e o Zubelli colocamos 2-1 Curitiba, Rude e Getúlio colocaram 1-1 no empate entre Coritiba e Cuiabá. Agora, em relação ao bolão dos times cariocas, nessa última rodada, o Zubelli acertou o placar do Flamengo e eu acertei o placar do Fluminense. Então, em primeiro lugar, eu e graças a Deus o Getúlio, eu saí dos 13, agora estou com 14 pontos juntamente com o Getúlio. Eu disse que ia sair dessa lama. Zubelli com 10 e Rude com 8. Tem que mais isso aí, pô. Não, Rude, tem que mais isso aí, pô. Agora mais isso daí, pô. Meu sonho é chegar a 13 pontos aí, pô. Isso daí. Muito bem. Muito bem. A pessoa para ouvir esse programa não tem que estar normal, né? Enfim. Vamos encerrar então nossos peladeiros. Quarta-feira a gente tem o resultado de hoje. Aí na quarta-feira a gente vê como é que ficou. E tem mais bolão na quarta-feira para os jogos de meio de semana. Isso e muito mais no Peladeiros, quarta-feira de volta às 6 da tarde. Um abraço, GG Malvadão e seu notebook. Um abraço para vocês. Já comprei o novo. Comprei o novo já. Vai chegar quinta-feira, se Deus quiser. Graças ao César Mackenzie. O nosso representante no Motoclube de Piraí, sem moto. César gosta de andar de moto comigo. Ele sabe que comigo a segurança é garantida. Um abraço para todo mundo. Valeu.